Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Estarei postando um vídeo devido às argumentações e o momento que está se falando muito, e eu vejo tantos discursos que não se enquadram na palavra de Deus. Se a gente tem a revelação, a gente fala. Se a gente não tem a revelação, é melhor ficar calado. Porque a palavra de Deus nos diz que nós vamos dar conta diante de Deus de tudo aquilo que falamos indevidamente ou que não seja verdade. É com respeito ao anticristo. Na verdade, estão falando mais no anticristo do que na volta de Jesus. Mas eu acredito que todo crente fiel e verdadeiro, que acredita no arrebatamento da igreja antes da tribulação, antes da última semana de Daniel, eles estão ansiosos pela vinda de Jesus e eles ficam felizes quando alguém fala para eles a respeito da vinda de Jesus. Não que não devamos falar do anticristo, não é isto, mas eu falo das distorções, do não enquadramento a respeito do anticristo com as profecias. E então é disso que eu quero falar. Estarei postando um vídeo aí do discurso do Gerald Kister a respeito desse acordo, desse cessar-fogo que houve lá entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, bem como da troca de reféns e de prisioneiros que houve a intermediação do presidente dos Estados Unidos e do seu genro, Gerald Kissinger. Estão falando que já chegou em Jerusalém, já estão adorando o anticristo, é ele, sem dúvida é ele. Ele é o mais indicado, e assim por diante. Mas será que isso tudo é real, é verdade? É assim que a palavra de Deus fala? É assim que está escrito nos profetas? Comente aí o que você acha disso tudo. E eu estarei postando o vídeo do discurso total do Gerald Kissinger, bem como da sua esposa. E você tira suas conclusões. As profecias, sem dúvida alguma, estão em andamento, elas estão cumprindo. Até mesmo essa revolta, essa guerra entre Israel e o Hamas ali, que durou 2 anos, houve agora um cessar-fogo por conta das negociações, até ela mesma está dentro do cumprimento de profecias. Mas tudo isso aí, nós temos que relacionar com as profecias, as palavras de Deus. Nós sabemos que Israel tem enfrentado adversidades constantes. Desde quando Israel foi reconhecido como nação em 13 de maio de 1948, na ONU, de lá para cá, Israel tem enfrentado adversidades terríveis, como a Guerra dos 6 Dias. Israel não tem vivido em paz. Analisando à luz da Bíblia, nós vamos entender que tudo isso está nos planos de Deus para com a nação de Israel. Então você assista o vídeo, tira suas conclusões. No final do vídeo, eu estarei fazendo uma conclusão, estarei também dando a minha opinião à luz da Bíblia.
Você precisa entender as Sagradas Escrituras. Não fica andando atrás de visões, revelações e sonhos. Se a visão ou a profecia, o sonho profético, a revelação não tem amparo nas Sagradas Escrituras, você descarta. Porque o Senhor, Ele não vai mudar as coisas. Se é de Deus, é louvável. Mas se não é de Deus, vamos receber a justa repreensão. Não podemos brincar com este assunto. E na verdade eu estou postando esse vídeo falando desse assunto porque eu estou vendo aí pastores envolvidos nesse negócio. Estou vendo pessoas importantes que estão passando por cima das profecias. Já estão nomeando esse ou aquele como anticristo. Vamos assistir o vídeo. E você tira as suas conclusões. E no final eu estarei dando a minha opinião, amparado totalmente nas Sagradas Escrituras. Eu respeito as opiniões, mas não sou obrigado a acatar. Eu só acato se tiver respaldo na palavra de Deus. Pode ser palavras bonitas, pode falar línguas estranhas, pode fazer o que quiser. Se tem amparo na palavra de Deus, eu respeito e acato. Se não, deixo para lá. Não cabe a mim julgar ninguém. Então nós vamos ficar com o vídeo e no final, como eu já disse, eu voltarei. E eu tenho que dizer, foi uma honra para mim trabalhar com um homem tão especial que enfrentou essa tarefa impossível com todo o coração e total comprometimento. E quando as coisas ficaram difíceis e encontramos obstáculos, toda vez que isso acontecia, simplesmente dizíamos, vamos fazer um novo plano, vamos tentar de novo. E isso é assim que era ser parceiro do Steve. E também preciso dizer, trabalhar com o presidente Trump nisso, o compromisso dele em buscar a paz, em trazer os reféns de volta para casa, em garantir que Israel esteja seguro e protegido, e em ver todo o Oriente Médio estável e próspero, é incomparável. Muito obrigado por tudo. Agradeço imensamente a sua ajuda e estou muito grato pela sua colaboração. É isso mesmo. Obrigado, presidente Trump, pelo trabalho incrível que você fez e pelo seu compromisso em pôr fim a esse conflito horrível. O dia 7 de outubro, para mim, foi um dia devastador. Minha esposa e eu estávamos no casamento de um amigo no Colorado e me lembro de ouvir as notícias. Fui direto para o quarto do hotel e fiquei assistindo a vídeos e tentando falar com quem eu pudesse para conseguir informações. E eu simplesmente fiquei lá a noite toda e chorei. Ver alguns dos atos que foram cometidos naquele dia me fez pensar em como somos afortunados por viver em uma sociedade com regras, leis e pessoas com valores morais. E ver esses atos horríveis e bárbaros me chocou profundamente, de uma forma que nunca mais serei o mesmo. Desde então, meu coração não está mais completo. E tem sido um fardo enorme que eu carrego, o desejo de ver esses reféns voltarem para casa. De ver suas famílias terem o desfecho que merecem e de acabar com esse pesadelo. E também para ver o sofrimento acabar para o povo de Gaza, que, em sua maioria, estava passando por isso sem ter culpa alguma, a não ser por ter nascido em uma situação horrível. Nós não vamos comemorar esta noite. Vamos comemorar na segunda-feira, quando a primeira fase chegar à conclusão.
Mas o que eu vim aqui para dizer esta noite é que eu realmente não poderia estar mais profundamente orgulhoso de ver a maneira como o Estado de Israel e seu povo, com sua resiliência, se comportaram diante dessa experiência verdadeiramente traumática, impensável e horrível. Em vez de replicar a barbárie do inimigo, vocês escolheram ser excepcionais. Vocês escolheram defender os valores pelos quais vocês se posicionam. E eu não poderia estar mais orgulhoso de ser amigo de Israel, de ser alguém que apoia Israel e alguém que luta com muita força para ver Israel sobreviver, ter sucesso e alcançar todo o seu potencial. Obrigado. Tudo o que eu sei, e tenho total confiança nisso, é que o que surgirá desse trauma será um nível de grandeza, um nível de conquista, um nível de impacto no mundo, um nível de liderança que Israel nunca viu. E eu encorajo todos vocês a seguirem em frente para aproveitar essa oportunidade. E ao encerrarmos este capítulo, vamos aprender com os desafios e a dor dos últimos anos, e vamos fazer o nosso melhor para tornar Israel, a região, o mundo mais pacíficos, para construir pontes de entendimento, eliminar o ódio em nós mesmos, o ódio pelos outros, e realmente liderar com amor e compreensão. Então, agradeço a todos vocês pelo enorme compromisso que demonstraram, pelo apoio que deram a essas famílias incríveis durante um período tão horrível. E só para finalizar, quero agradecer aos incríveis soldados das FDI. Sem o heroísmo, a inteligência e a coragem deles, esse acordo não teria sido possível. Então, realmente quero prestar uma grande homenagem a eles. Se Deus quiser, concluímos a primeira fase. Tem sido muito difícil. Um dia Steve e eu vamos contar essas histórias. Elas vão fazer vocês rirem, chorarem. Foi uma loucura. Percebi que ele não usou palavras de 4 letras no discurso, pois acho que gastou todas na negociação, mas é algo ótimo, e espero que possamos comemorar segunda-feira. Então, é uma honra estar com todos vocês esta noite. E vou apresentar minha esposa, que quer dizer algumas palavras. Obrigado, Kushner. E obrigado, Steve. E muito obrigado, presidente Trump, também. Nesta noite, enquanto estamos aqui juntos em Tel Aviv, homenageamos a inabalável força de cada família que pacientemente espera, que reza e que acredita. Nos últimos 2 anos, o presidente, eu, Steve, Jared e muitas outras pessoas realmente incríveis tiveram a oportunidade de conhecer essas pessoas incríveis. E eu fico realmente impressionado com a grande força e a profunda convicção deles, apesar de todo o sofrimento que enfrentam. E o presidente queria de facto que eu partilhasse convosco, tal como fez com muitos de vocês pessoalmente, que ele vos vê, que ele vos ouve atentamente e que está sempre convosco em todos os momentos. Sempre. Sempre. O retorno de cada refém não é apenas um momento de retorno ao lar e de alívio. É um triunfo de fé, de coragem e de nossa humanidade compartilhada. Nós oramos e muitas pessoas estão trabalhando muito, muito mesmo para garantir que esta próxima semana
seja uma semana de cura para todos vocês. Uma semana de cura enquanto começamos e embarcamos no próximo capítulo, que, se Deus quiser, depois de tanto tempo, será de paz duradoura e permanente. Que Deus abençoe todos vocês por permanecerem juntos em solidariedade durante este capítulo sombrio. E todos estamos rezando por segunda-feira e pelo que virá depois. Então, obrigado. Eu amo vocês. Bem, ok, deixe-me só responder sobre o Jared. O Jared é um cara muito inteligente. Ele fez os acordos de Abraão. Algumas pessoas dizem o Abraão, e eu adoro como isso soa, mas ele fez os acordos de Abraão. Foi algo grandioso, grandes países aderiram. Se eu fosse presidente, se a eleição tivesse sido uma eleição correta, o que não foi, todos os países estariam lá. Talvez até o Irã estivesse lá, para ser sincero, mas você teria todos os países. E agora, aliás, isso vai se completar bem rápido. As pessoas querem participar dos acordos de Abraão, claro. E eu coloquei o Jared lá porque ele é uma pessoa muito inteligente, conhece a região, conhece as pessoas, conhece muitos dos envolvidos. E a combinação dele com Steve Witkoff, Marco e Cooper, que pelo que eu vi tem sido fantástico, e outros que participaram, J.D. estava muito envolvido. Quero dizer, tínhamos um grupo de pessoas muito inteligentes trabalhando, tínhamos muitos participantes diferentes, países diferentes e países muito diversos, muito distintos uns dos outros. Eles tinham certas coisas em comum, mas tinham muitas coisas, na maioria das vezes, que não eram nada comuns entre seus países. Então tínhamos um grupo de pessoas muito inteligentes. São pessoas de QI alto, certo? Você sabe, né? Eu falo sobre quantas pessoas de QI baixo temos no nosso governo. Temos alguns realmente com QI baixo, mas alguns surpreendentemente baixos. Mas essas são pessoas de QI muito alto. É isso que queremos. Eu gosto de pessoas de QI alto. A minha conclusão é esta. Tudo que tem respaldo na palavra de Deus, eu posso falar. O que não tem, eu não falo. E eu não vou ficar inventando. Vou passar para vocês a minha opinião e concluindo também esse vídeo. E vou enumerar aqui. Primeiro ponto. Eu vou citar aqui o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 7. Porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Paulo está falando que o mistério da injustiça já está operando. E desde quando ele está operando? Vale nós salientar aqui. Desde quando ele está operando? Nós vamos olhar aqui que já depois do dilúvio, por volta de 2.200 anos antes de Cristo, apareceu Nimrod, que causou uma rebelião contra Deus e convenceu que o povo fizesse uma torre chamada Torre de Babel. E isso aconteceu 150 anos depois do dilúvio, quando a humanidade só tinha uma língua e Deus interviu, confundindo as línguas. Então Nimrod foi uma figura do anticristo. Ele era o anticristo? Não, ele foi uma figura. Era o mistério da injustiça já operando. É isso que esse povo precisa saber. Não ficar indicando o anticristo. É esse ou aquele. Porque disse a palavra de Deus. Porque já o mistério da injustiça opera. É um mistério
do anticristo está operando. Não é ele, é o mistério dele. O que é mistério? O anticristo operando ocultamente, sem se revelar. Paulo diz aqui, porque o mistério da injustiça já opera. E há somente um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então isso aqui é fácil de compreensão. Paulo está dizendo, o mistério do anticristo, não ele, mas o mistério, a sua ação, já está em pleno vapor. Mas ele não é revelado ainda. Então nós vimos aqui na pessoa de Nimrod, já o mistério da justiça operando. Mas Nimrod não era o anticristo, era uma figura. Então isso as pessoas precisam saberem. É só ele? Não, não é só ele. Tem mais. Aqui. Eu citei aqui alguns só, não vou citar todos porque são muitos. É apenas para nós fazer uma alusão. E muitas das vezes os seus agentes nem sabem que estão a serviço do anticristo. São como que forçados, até mesmo com boas intenções, mas é o mistério da injustiça que está operando. Eu não tenho direito de dizer que fulano ou beltrano é o anticristo. Primeiro, por quê? O anticristo só será revelado depois que Jesus tirar a sua igreja daqui. Pois está escrito aqui, ó, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, quando for tirado, esse que está impedindo, será revelado. Está bem escrito aqui. Agora estou ouvindo um monte de comentário aí. O anticristo chegou, está sendo adorado, é ele. Então, aqueles que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, infelizmente ficou. Porque a palavra de Deus diz que será revelado só depois que esse que está impedindo for tirado. E esse que está impedindo é a igreja com o seu ministério operado pelo Espírito Santo. Não tem outro. Ainda que os pós-tribulacionistas querem negar isso, mas é problema deles. Eles querem ficar na grande tribulação, que fiquem. Tem o direito de escolher. Jesus respeita a opinião deles. Mas ele prometeu que vai levar a sua igreja embora. Então, nós podemos ver aqui um outro alguém que foi uma figura do anticristo. E esse é bem parecido com o que há de vir. Na figura do imperador Antíoco Epifânio, rei da Síria, do Império Seleucida. Dominou Israel, precisamente na Judéia, no século II antes de Cristo. E a sua dominação marcou um dos períodos mais sombrios da história judaica, o mesmo que provocou a revolta dos macabeus. Então esse imperador foi uma figura do anticristo. Mas ele era o anticristo? Não, era uma figura. E foi precisamente nessas datas aqui, ó. Ele sobe ao trono, Seleucida, em 175 a.C. Iniciou seu domínio sobre a Judéia cerca de 171 a.C. Profanou o templo em Jerusalém com sacrifício pagão, sacrificando um porco no altar. Quando ocorreu isso? No ano 167 antes de Cristo. Vocês estão entendendo? Era uma figura. Ele é o que mais se parece com o que há de vir. Uma terceira manifestação do mistério do anticristo foi nos anos 70 depois de Cristo. Com quem? Tito, general o Grande. Ele invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou o templo
ateou fogo, saqueou tudo, e milhares de judeus perderam suas vidas, bem como milhares foram dispersos por outras nações da terra. Israel ficou como terra deserta e os judeus perderam a sua pátria por quase 2000 anos, voltando a existir como nação em 13 de maio de 1948, quando foi reconhecido como nação ou Estado de Israel na ONU. Então esse indivíduo, ou esse general, melhor dizendo, foi uma figura do anticristo. Não era ele o anticristo. E bem mais recente, eu peguei aqui 4 apenas, mas tem outros para ilustrar que figura é uma coisa e o titular da cadeira é outro. Quem? Adolf Hitler. Adolf Hitler chega ao poder em 1933 e torna-se um ditador absoluto da Alemanha em 1934. Ele governou a Alemanha de 1933 até 1945. Quando a Alemanha nazista foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. E ele já cometeu aquilo que todo mundo sabe, né? Então, tudo isso são figuras do anticristo, mas não foram o anticristo. Surgiu muitos outros também, pode se indicar como figuras, mas eu não vou citar aqui para não prolongar muito este vídeo. Esta guerra entre Hamas na faixa de Gaza e Israel já durou 2 anos e foram milhares de pessoas que perderam a vida de ambos os lados. Pensa que isso é pouca coisa? Não é pouca coisa. Acha que isso não está escrito nos profetas? Se nós lermos Daniel capítulo 11, nós vamos ver que Daniel cita vários momentos de guerras ali. Acredito que essas revoltas que aconteceram lá no Oriente Médio estão embutidas nessas profecias de Daniel, que culmina com o final desastroso do anticristo. Estão na palavra de Deus. E eu estudando Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, nós vamos ver ali da guerra de Gog e Magog. Nós vamos observar isso. Pois por esta profecia aqui, nós podemos dizer que esses movimentos de guerras, tanto a dos 6 dias como a outra que aconteceu, esta agora lá entre Hamas e Israel, tudo isso faz parte das dores de parto, que vai se agravando. E não pensa que está resolvido o problema lá. Não está resolvido. Pela palavra de Deus não está resolvido. Tem muito dizendo aí que já foi feito o acordo de paz, que já está tudo certo. Não, lê do engano. O acordo de paz é 7 anos. E quem vai propor esse acordo de paz é o anticristo. E vai ser assinado por várias nações. Não foi assinado acordo de paz nenhum por 7 anos. O que nós estamos vendo o movimento aí é o acordo de Abraão, que Donald Trump iniciou com seu primeiro mandato, e nele estava inserido Jared Kushner. Bem como nesse avolumou-se mais, se aprimorou mais obtendo esse sucesso. Mas não é um acordo de 7 anos.
Primeiro, vamos dizer aqui, tem 2 testemunhas profetizando em Israel? Cadê as 2 testemunhas? Não tem as 2 testemunhas. Quem marcará o início da última semana não é o arrebatamento da igreja. Não. O que marcará o início da última semana é o acordo de paz. Assim que ele for assinado, começa a correr a última semana. De imediato surgirá também as 2 testemunhas. E tem muita gente aí passando o carro na frente dos bois, dando o nome. Ah, é porque Elias e Moisés é bem falado entre o povo judeu. Esse povo que está lá, nem se Elias e Moisés descesse no meio deles, não ia saber que é Elias e Moisés. Eles não sabem. Os discípulos no Monte da Transfiguração reconheceram porque Jesus deu esse poder deles reconhecer Moisés e Elias. Isso não quer dizer que são eles as 2 testemunhas. Jesus não disse que era eles. Se Jesus não disse, eu calo a minha boca. E quem pronunciar isso está passando o carro frente dos bois. Não é isso. Agora, Jesus é incapaz de levantar 2 testemunhas, tem que ser Moisés e Elias? Jesus não tem capacidade. Se rejeitaram Cristo fazendo milagres e maravilhas, multiplicando pães, o homem de paz, mataram ele crucificado. E muitos outros apóstolos. E são eles mesmos. Os 2 testemunhas vão ser mortas na praça de Jerusalém. E eu pergunto, quem é que vai cometer esses crimes? Quem é? Poderia falar, mas não vou falar, deixa você pensar. A Bíblia dá a dica. Na cidade que espiritualmente se chama Egito e Sodoma, na cidade onde nosso Senhor foi crucificado. Jesus disse que é lá em Jerusalém. E quem é que vai fazer esse serviço? Os mesmos que rejeitaram Jesus, rejeitaram os profetas, rejeitaram a igreja e continuam rejeitando a Jesus. Nem outras pessoas não. Então nós temos que examinar as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo diz, só depois que aquilo que está impedindo for tirado, aí vai ser revelado. Felizmente a igreja não vai saber quem é. Então esse povo que está esperando o arrebatamento da igreja, dizendo que fulano, Beltrano, já perderam a fé no arrebatamento. Esses pastores que andam por aí dizendo que é fulano, é Beltrano, não. Estão confundindo figura com coisa literal. Porque o anticristo, literalmente falando, só vai manifestar-se ao mundo depois que a igreja for tirada daqui. E a palavra de Deus ainda fala que a besta tinha 10 chifres. No meio dos 10 chifres, surgiu um chifre pequeno e que falava grandiosamente. Você que está falando aí que fulano Beltrano é o anticristo, eu vou desafiar você. O que você vai fazer com essa palavra aqui? Que não é minha, é de Deus. O que você vai fazer? Lá diz que a besta tinha 10 chifres. No meio de 10 chifres apareceu um pequeno. E esse chifre pequeno guerreou com 3. E os quebrou. E ficou 7. E do 7 ele é o 8º. Qual foi a guerra que Jared Kirsch venceu? Quais são as 3 nações que ele travou guerra e derrubou essas 3 nações? Fala para mim. É bom falar da Bíblia, né? Entender um pouquinho, pelo menos. Para não sair falando besteira. Fala para mim.
Qual foi a guerra? Quais são os países? Diz para mim, responde aí no comentário. Quais foram os países que Jared Kushner guerreou contra eles e venceu os 3? Para ele ser o 8º dos 7. Fala para mim. Então nós precisamos conhecer um pouco a palavra de Deus, gente. Nós sabemos que tem revelações, tem visões, sonhos, Deus usa os seus servos, mas vamos ver se está respaldado na Bíblia. Se não está, caia fora. Este assunto está no profeta Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8. Veja aqui. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Depois do quê? Porque ele está vendo aqui uma visão dos 4 animais simbólicos. No começo do capítulo 7, verso 1 a seguir, está falando da visão que ele teve dos 4 animais simbólicos. Então, seguindo o versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal. Daniel está vendo a visão de 4 animais. Quando chega no 4º animal, é diferente. O 4º animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferros. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 pontas, 10 chifres. Isso está em concordância com o Apocalipse que nós vamos ler também. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandemente. Este aqui é o anticristo que vai surgir no meio de 10 reis. Uma confederação de 10 reis. Ele surge do nada. E ele vence 3 reis daquele. Cria-se em torno de si notoriedade. É reconhecido. É fortalecido. E ganha influência tal de ser respeitado no mundo todo. É o que está escrito aqui. E não somente aqui fala dele. Vamos lá para o Apocalipse. No Apocalipse, o anjo do Senhor mostra para João a besta que sobe do mar. Capítulo 13, verso 1 a seguir. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Tinha 10 chifres. É o mesmo animal feroz lá de Daniel, que eu acabei de ler. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande poderio. Então veja bem, todo mundo sabe que isso aqui está fazendo referência àqueles animais, o 4º animal que Daniel viu na sua visão. Agora eu pergunto, qual foram os 3 impérios ou 3 reis que Jared Kushner venceu? Pode ser uma preparação para o anticristo. É lógico que não vou descartar isso aqui não. É uma preparação, acordo de paz. O que o povo mais quer é paz, o que Israel mais quer é paz. Israel fará tudo pela paz e para ter o seu templo lá, sua construção do templo. A gente sabe disso. Mas não é ele. Ele é uma figura, é alguém que está trabalhando nesse sentido, pavimentando a estrada. Estão pavimentando o caminho para o anticristo.
Aí sim eu concordo. Mas eles mesmos nem sabem disso. Porque algo ainda muito grande vai acontecer em Israel. Vai haver uma grande guerra. Isso está registrado em Daniel capítulo 38 e 39, gente. Essa guerra aqui não é o anticristo. O idealismo é outro. Essa guerra de Gog e Magog, eu vou dar sequência nesse estudo aqui, que é um assunto escatológico. Tem que ir com calma, pacientemente, pausadamente, para você poder entender. Vou assumir esse compromisso com vocês de postar a sequência desse estudo em outro vídeo. Eu quero explicar para vocês Daniel 38, pacientemente, pausadamente, para que você entenda, para que não haja confusão, porque esta guerra de Gog e Magog não tem nada a ver com o anticristo. Se você quiser se inteirar do assunto, desde já eu te convido para o próximo vídeo. E você vai entender. Estarei falando também por que o anticristo não pode ser revelado agora. O mistério da injustiça já opera. E quando é que ele vai se manifestar? Haverá algo que tem que ser antes dele aparecer. Inclusive está inserido em Daniel 38. Mas eu peço, me acompanhe no outro vídeo, porque nós acabamos de ler aqui Apocalipse capítulo 13, né, que se trata aqui do anticristo, da besta que sobe do mar. Se você seguir lendo aqui, você vai ver no versículo 3 de Apocalipse capítulo 13, você vai ver: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses, que são 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então se trata do anticristo, de qual nós lemos lá no capítulo 7 de Daniel. Então esse assunto é bastante escatológico. Eu vou levar um tempo para explicar para vocês, porque aqui há coisas profundas aqui para se dizer. Há coisas profundas, a ferida mortal, a qual ele foi curada, os santos que serão perseguidos e vencidos por ele, certo? É preciso explicar direitinho isso aqui para que não haja confusão. Então eu peço para você, me acompanhe no próximo vídeo, para você se inteirar. Vou dizer detalhes desta profecia de Daniel 38, quem são as nações que fará parte dessa confederação do príncipe de Ros, Gog, terra de Magog, e o que vai acontecer
com eles e com as outras nações poderosas. Então, me aguarde no próximo vídeo. Peço que deixe o seu like, inscreva-se nesse canal e acione o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, onde nós continuaremos com esse estudo. Deus vos abençoe.